Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, começar aqui. Algumas pessoas já entraram. Em respeito a vocês também que já estavam aqui no horário, a gente vai começar aqui a fazer esse webinar, tá? Então, primeiramente, obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui mais uma vez, mais um webinar com a gente, batendo um papo aqui sobre diversos assuntos. E hoje o assunto é como usar a AWS, né? A gente teve uma sequência aqui de webinars e aí hoje a gente vai trazer olhar algumas dicas, olhar alguns serviços que a gente pode estar ali utilizando, caso alguém ainda não utilize, entender um pouquinho mais, dar algumas pinceladinhas sobre esses serviços. E, bom, primeiramente, meu nome é Claik, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Eu trabalho aqui mais ou menos há uns 2 anos e meio, mais ou menos, atendi time de parcerias e agora estou aqui no time de setor público, atendendo a parte de educação. Então, várias instituições de ensino, startups de educação, institutos de pesquisa, acabo atendendo aí esse tipo de público, tá bom? Então, vamos começar aqui, beleza. Então, para simplificar, né, vamos começar aqui pelos serviços cores, né? Assim, acho que com esses 5 tipos aqui, a gente consegue atender uma boa parte dos workloads, né, que os clientes necessitam. Então, a gente vai passar aqui por um dos principais serviços, né? Porque até próprio outros serviços da AWS, eles acabam utilizando os serviços cores, né? Enfim, pode ser que alguma palestra que você veja futuramente, você vê que a utilização é meio que cíclica, né? Então a gente tem os serviços cores e aí outros serviços acabam sendo utilizando desses serviços também. Tá? Então a gente vai passar um pouquinho hoje sobre computing, parte de redes, parte de armazenamento, parte de segurança e bases de dados. Então, para começar, vamos falar do compute. Basicamente, o que a gente tem na parte de computação é o Elastic Compute Cloud, né, mais conhecido como EC2, e a ideia dele, ele é um serviço, né, que disponibiliza para os clientes ali, né, uma capacidade computacional. E qual que é a ideia? Então, a gente tem a parte, os servidores físicos mesmo, né, nas regiões, depois a gente vai entrar um pouquinho na parte de rede, falar um pouquinho sobre as regiões, e aí lá a gente tem os servidores físicos, que vai ter ali, por exemplo, um hypervisor ali, né, para fazer a virtualização, e a gente vai ter ali, né, as máquinas virtuais ali, né, os EC2, as instâncias, né, como a gente fala. E ele permite uma série assim de workloads, tem uma série de configurações que a gente vai ver para frente. Qual que são as características, né, que a gente tem nesse serviço, né? Então, basicamente, a gente vai ter sempre CPU, memória, parte de armazenamento e o desempenho de redes, né? E aqui eu trouxe um exemplo, quando a gente começa a utilizar, né, a EC2, começa a trabalhar com a AWS, a gente vê sempre o nome das instâncias, assim, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe a M5D.xlarge. Então, tipo, meu, o que é isso, né? Que tipo de máquina é essa? O que significa esse número? O que significa essa letra? O que significa esse xlarge, por exemplo? Então, vamos pegar parte a parte aqui. Então, M é como se fosse ali a família de instâncias. Então, a gente vai ter uma série de letras ali, né? Então, a gente vai ter M, que é uma proposta mais genérica, assim, vamos dizer assim, né? A gente tem as máquinas T, são um pouco máquinas que têm uma capacidade um pouquinho menor, mas elas têm uma coisa que a gente chama de burstable, né? Que ela consegue aumentar a capacidade dela conforme a demanda, é lógico que tem um limite, enfim, tem uma particularidade. A gente vai ter C, vai ter R, X, e aí, enfim, cada tipo de letra dessa, ela vai representar, por exemplo, máquinas que são muito boas para memória, máquinas que têm, por exemplo, GPU, máquinas que têm, por exemplo, um throughput, uma qualidade maior na parte de rede, ou na parte de acesso a disco, ou muita memória, né? Quando a gente está falando de ambientes, assim, aplicações enterprise, né? RPs, enfim, CRMs, essas tecnologias, tá? Depois a gente vai ter um número, que é o 5, né? Atualmente a gente fez o lançamento da família, da geração 6, assim, né? Então são
hardwares normalmente mais novos, e eles acabam tendo normalmente uma potência, né? Ele é melhor, né, em relação aos anteriores, e normalmente ele também acaba sendo mais barato devido à evolução que vai tendo nas tecnologias de hardware, enfim. Então, uma dica aqui é, sempre que vocês estiverem utilizando, viu que saiu uma geração nova, verifica se essa geração nova, qual é o custo, né, qual é se teve alguma mudança na parte de configuração de CPU, memória, que às vezes o custo-benefício acaba sendo melhor. Tá? A outra questão que a gente tem aqui é os recursos adicionais, que a gente chama assim, né? Então vai ter máquinas que vão ter essas letrinhas e tem máquinas que não. E as letrinhas que a gente vai ver ali normalmente, elas são, por exemplo, A, E, N, D, G. Aí, o que significa, né? Então, o A, quando vocês forem ver essa letrinha, tipo, normalmente T3A, por exemplo, ela acaba sendo uma referência a CPUs, né, processadores que estão utilizando tecnologia AMD, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando é E, a gente tem ali uma capacidade extra, ali, vamos dizer assim, de armazenamento, memórias. Quando é N, a gente tem uma questão assim, de uma otimização na parte de redes, então ela vai ter um throughput, uma capacidade maior de redes. Quando é B, a gente vai ter ali como se fosse discos diretamente atachados, assim, para ter uma velocidade maior, né, numa tecnologia NVMe. E quando é G, é os processadores que a AWS acabou desenvolvendo, né, enfim, projetando, que a gente vai ver mais para frente, que é o Graviton, tá? Beleza. Depois disso, a gente vai ter o tamanho da instância, né? E o tamanho da instância, assim, a gente vai desde de nano até 32 x-large, assim, aí vai ter muita CPU, muita memória, tá? E aí esse é o tipo da instância. Então, o conjunto de todas essas informações acaba sendo o que é aquele tipo daquela instância, tá? Então, qual que é a minha dica aqui? Quando vocês começarem a escolher, começarem a estar utilizando o ambiente, tá criando ali seus workloads, trazendo suas cargas de trabalho para cá, é vocês identificarem para, nossa, essa aqui é uma aplicação que ela depende muito de redes. Então, tentar buscar essas características, né, e atender essa demanda. É lógico que também a gente não quer que você já saia utilizando as máquinas maiores, né, do tipo de instância. Sempre fazer o teste de, vamos começar com uma máquina pequena, e aí a gente vai testando, faz uma teste de carga, começa a aumentar conforme a demanda ali daquelas máquinas, tá? Enfim, vamos passar um pouquinho aqui. Não passou. Outra coisa, quando a gente também está falando de EC2, é muito importante a gente falar das AMIs, né? Que são a Amazon Machine Images, que basicamente é como se fosse templates ali, como se fosse uma cópia, vamos dizer assim, né? Uma receitinha de bolo já pronta para aquele tipo de máquina. E aqui a gente vai ter três tipos, né? A gente vai ter as que a Amazon mantém, então, quando você for lançar uma máquina, você vai ver que tem algumas lá que, tipo, a gente aqui da AWS acaba mantendo, né, gerenciando, atualizando, enfim, deixando sempre com as últimas versões que os SOs foram lançados, e a gente acaba também já instalando drivers, dependendo como for, dependendo do tipo de SO, tá? E aí a gente também tem um conjunto aí de Linux, Windows, enfim, para vários sabores, vamos dizer assim. Aí a gente também vai ter uma opção que é do Marketplace. Então, assim, a gente tem parceiros da AWS que eles podem estar criando as imagens e podem eles estarem gerenciando. Então, às vezes tem alguma coisa relacionada à licença, alguma configuração, ou até algum SEO que a própria AWS não tem ali, né? E tem um parceiro que acaba tendo. Então, essa é a ideia do Marketplace, vocês podem estar utilizando. E o outro ponto é que você pode ter as suas próprias AMIs também, né? Então você pode ter, por exemplo, você criou um EC2 lá, e aí você fala, nossa, agora eu vou fazer o deploy, preciso replicar essa máquina, enfim. Você pode gerar essa AMI, e aí você pode estar criando, né, outras máquinas a partir dessa imagem, tá? E aí você pode também escolher a opção de tipo manter privado só para você, ou até compartilhar, por exemplo, com outras contas, ou até publicar na comunidade. Então, também tem a comunidade onde outras pessoas acabam publicando essas imagens, enfim, que outros clientes podem estar utilizando, tá? E
Quando a gente também fala dessa gama DC2, a gente está falando de uma plataforma assim, muito profunda, né, de funcionalidades. Então, a gente tem, voltando um pouquinho naquela que a gente comentou lá, explicando o que eram as letrinhas, né, do tipo de instância, a gente vai ter as categorias, assim, né? Então, para propósitos assim, gerais, as que tem burstable, né, que ela tem uma capacidade que ela aumenta a capacidade dela, as que tem muita parte de computação, né, então ela vai ter a parte de processamento ali, o foco na parte de processamento. Quando é uma memória, né, tipo também, quando precisa de muita memória, banco de dados, enfim. Parte de storage, né, quando tem muito input, output, na parte de disco, escrita e leitura ali, né, dos discos. A parte de armazenamento denso também, parte de GPU, caso do machine learning, que está muito tá muito em alta hoje, assim, né? Também a parte de gráficos, tá? Aí, fora isso, a gente vai ter as capacidades, que nem a gente já comentou um pouquinho, que seriam aquelas letrinhas, né? Então, você pode escolher hoje o seu processador, depois eu vou entrar em detalhe mais os processadores aqui de AWS, Intel, AMD, processadores que vão até 4 GHz, memórias, assim, parte de, vamos dizer assim, uma configuração de memória, né? Que pode chegar até 12 teras, enfim. Também questões de armazenamento, vai ter vários tipos de acesso ao disco, vários tipos de disco que a gente vai entrar mais para frente. Parte de computação, né, GPU, desculpa, computação gráfica, né? Então, a gente vai ter GPUs, FPGA, a nossa rede também pode chegar até 100 gigabits, a gente vai ver mais para frente. Bare metal, né, que como se fosse as máquinas assim físicas, né, como se fosse a gente tivesse acesso a essa máquina, um host ali, né, para a gente, e os tamanhos ali que vão de nano até 32x large, tá? Fora isso, a gente vai ter também opções, que é o Elastic Block Store, o EBS, que a gente vai ver ali um pouquinho mais para frente, que é a parte do disco, né, onde a gente armazena ali, faz o armazenamento do SO, da aplicação, enfim. A gente tem também a parte de gráficos, né, de GPUs, caso a gente possa atachar numa máquina. E a gente tem o Elastic Inference, que a gente pode pegar, em vez de pegar uma GPU inteira, a gente pode estar, por exemplo, pegando pedacinhos de uma GPU e como se a gente pegasse uma pequena fatia daquele processamento, tá? E com isso a gente vai ter ali mais de 100 tipos de instâncias, tá? E para praticamente diversas cargas de trabalho, né? Workloads, assim. Então, desde o ambiente web, até um CRM, até um machine learning, enfim, a gente vai atender ao negócio de vocês, clientes, tá? Outra coisa que eu não falei, pessoal, caso tenha alguma dúvida, tem um lugarzinho aí no webinar que vocês conseguem mandar no chat a dúvida. Aí, no final aqui, eu consigo depois estar lendo e respondendo algumas questões, e qualquer coisa, depois a gente pode também enviar um e-mail, alguma coisa desse tipo, tá bom? Esqueci de avisar no início do nosso bate-papo. Legal, continuar aqui. Aí, quando a gente está falando de EC2, a gente também tem que ver a forma de contratação, né? Tipo, como é que a gente consegue contratar esse tipo de máquina, né? Então, esse tipo de serviço, né? Primeira coisa é que o preço ele vai variar de acordo com o tamanho da máquina, né? Então, um misto de configurações, né? De memória, CPU, parte de redes. Também vai depender, por exemplo, do SO, caso o SO tenha um licenciamento ou não. Mas aí, como que funciona essa cobrança, né? Então, a primeira opção ali que a gente tem nessa cobrança é sobre demanda, que é o quê? Eu preciso subir essa máquina, a gente sobe essa máquina, né? Lança ela, starta ela, inicia, né? E aí a gente vai ser cobrado ali por segundo. Então, você não precisa ter um compromisso, você pode desligar, matar, enfim, desligar essa máquina. Quando você desliga a máquina, você só é cobrado por outros recursos, tipo que nem armazenamento e tal, mas o processamento não. Mas caso você esteja com ela no ar, você vai ser cobrado por segundo. Qual que é o cenário, né? Então, estou começando a usar a AWS agora, então faz muito sentido você começar sobre demanda, com máquinas menores, entender ali qual que é o pico, né? Qual que é o comportamento da sua aplicação, e aí com isso você define uma estratégia que você pode usar outras três opções. Então, a primeira opção é instâncias reservadas, que é como? É como se fosse um compromisso que vocês clientes fazem com a gente, a AWS, de olha,
essa máquina aqui, eu vou usar ela durante 1 ano ou 3, e você recebe um desconto ali, que pode chegar até mais de 70%, enfim. E aí, e não é um preço, né, igual do sobre demanda, então ele acaba sendo um preço diferenciado, baseado que você está com esse comprometimento de utilizar essa máquina por esse período. E aí, só que aqui a recomendação é que a gente tenha uma ideia de tipo, olha, uma máquina eu vou sempre precisar desse serviço no ar. Não faz sentido. A gente vai ver mais para frente um gráfico de como seria a divisão ali, né, de, 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 de desses sabores, vamos dizer assim. E aí tem um novo, nossa, aqui, desculpa, a gente traduziu errado aqui. É o Saving Plans, não era para traduzir dessa forma, mas é o plano de poupança, né? Mas é Saving Plans o nome, que tem os mesmos descontos que as RIs, só que ele tem uma flexibilidade maior. Aí, Clark, mas como assim é uma flexibilidade maior? Quando a gente compara o método como a RI faz, resumidamente, ele pega e fala: olha, eu vou usar esse tipo de máquina nessa região com esse SO e é ok. Aí você tem umas outras opções de, por exemplo, ter uma flexibilidade na reserva de instâncias? Tem. É um modelo que a gente chama de conversível, né, que você pode mudar esse tamanho de máquina, mas ela tem que seguir algumas regras, assim, tá? Então, não vou entrar em tanto detalhe. Se alguém tiver alguma dúvida, depois eu acabo entrando mais em detalhe. No caso do Saving Plans, a gente tem dois tipos. A gente tem um padrão que ele chama de EC2, né? Como se a gente olhasse para EC2, para o tipo da máquina, que ele vai ter esse mesmo comportamento, né? De, olha, eu vou selecionar uma família, eu vou selecionar uma região, e ok, ele vai dar esse desconto em cima. Mas ele tem uma outra opção que a gente chama de compute, né? De computação, que ele não olha mais tanto para a família da máquina, e sim ele olha ele faz uma análise de quantos, quanto você está pagando por hora de todos os ambientes de computação, mas assim, todos que ele aceita por enquanto, né? Que é EC2, Fargate e Lambda, tá? Então ele vai pegar, fazer, você está usando, sei lá, 5.000 horas, que deu um custo por hora X. E aí ele vai te dar um desconto em cima desse custo por hora. E ele vai atender não só uma região, mas ele vai atender todas as regiões e indiferente do tamanho da máquina, indiferente do tamanho do workload, ele vai estar atendendo essas opções, tá? Então, a RI, ele acaba sendo um pouquinho mais fechadinho, né, para aquela região, para aquele tipo de máquina, e aí o Saving Plans, ele acaba tendo dois métodos, né? Um método que é parecido com a RI e um método que ele também consegue olhar para o processamento em si e não para a máquina, não para o tamanho, não para a utilização. Ele olha como um todo, né? Ele é mais generalista, vamos dizer assim. E a gente tem o último, que são as instâncias spot, que é basicamente assim, a AWS, né, os data centers têm lá um capacity plan, e aí a gente vê que às vezes tem uma quantidade X de máquinas que não estão sendo utilizadas, elas poderiam estar sendo utilizadas. Então é como se a gente ofertasse para esses clientes, tipo, olha, quanto você pagaria por essa máquina aqui? Vamos supor que o custo dela é R$ 1. Aí o cliente fala assim, olha, eu pagaria 10 centavos. Aí a gente olha e fala, realmente, não tem, tá bom, pode utilizar por 10 centavos. Só que aí o que acontece? Esse ambiente spot, ele pode chegar com economias até 90%, só que tem que ser para cargas de trabalho, né, workloads, que são tolerantes a falhas. Por quê? Se um cliente for lá e falar assim, olha, eu pago 11, então a gente vai falar assim, olha, o outro cliente que você pagava 10, tem um cliente pagando 11 agora, então a gente vai mover para ele, né, esse poder computacional. E é lógico que não é assim, tipo, tira de uma hora para outra, né? Tem algumas opções que você consegue segurar, né? Reter essa máquina por alguns minutos, horas, enfim, e aí você consegue estar identificando a melhor forma de trabalhar. Então, essas são as 4 opções que a gente vai ter. Então, só recapitulando. Sob demanda, cobrança normal por segundo, conforme vocês utilizam. Instância reservada, identifiquei que essa máquina aqui eu vou estar utilizando ela por longos períodos, de 1 a 3 anos, e eu vou me comprometer em utilizar esse tamanho, eu entendi já meu workload, RI, reserva de instância, ou o Saving Plans, caso vocês tenham
vocês queiram nessa flexibilidade. Às vezes eu acho legal usar o Saving Plans devido à flexibilidade e devido à facilidade também, depois de trocar as máquinas, ou tipo, você fazer uma migração, eu estava usando EC2, agora eu vou usar o Fargate, né, que é a parte de containers, ou vou usar Lambda, então você acaba conseguindo ter essa flexibilidade até de mudar de serviço, por exemplo, e até a forma de arquitetura, né, sair de um monolito para um microserviço, enfim. E a parte da Spot, que é como se fosse ali um leilão, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, com os recursos que estão sobrando ali no data center, a gente vai estar trabalhando com eles para os clientes estarem tendo essa economia de até 90%, tá? Aqui tem um exemplo, né? Então, como que seria essa utilização? Então, vamos imaginar que essa aqui é uma aplicação nossa, web, aqui nesse gráfico, né? E aí vamos ver de baixo para cima, né? Então, a gente identificou que, vamos supor que cada linha dessa é como se fosse né? De um em um. Então, a gente identificou que todo período eu vou precisar de uma máquina, né? Que são aqui essas barrinhas azuis. Então, seria legal usar, por exemplo, o Saving Plans ou as RIs, né? Para esse cenário, porque é uma máquina que eu vou estar sempre utilizando, é uma máquina que faz sentido, então eu já sei que essa carga de trabalho vai estar em cima disso. Se a gente olhar para o Saving Plans como a parte de EC2, né? Se a gente olhar para Computing, ele vai acabar agregando todos os cenários aqui. Aí vamos imaginar que, beleza, a gente reservou, a gente já está tendo uma economia aqui, né, em cima do custo e tal. Só que aí a gente viu que, por exemplo, a gente fez uma campanha de marketing e aí vai ter tipo um acesso maior. Então você pode estar utilizando, por exemplo, essas outras máquinas aqui como on demand. Então, conforme vem a demanda, eu subo essas máquinas, elas não vão ficar ligadas por muitas horas, eu só vou pagar por segundos ali, então eu vou ter uma economia, porque quando eu não precisar, eu posso estar matando, desligando essas máquinas, né? E aí tem um outro cenário que você fala, não, mas nossa, eu estou tendo um pico muito grande, eu queria economizar mais ainda. E aí você pode estar mesclando, né, com a Spot. Então, RI, Saving Plans, depois sobre demanda, on demand, e depois Spot. Poderia ter Spot aqui no meio? Poderia também. É só uma forma aqui de a gente mostrar, né, como seria essa ideia. Tá bom? Legal. Falando um pouquinho agora de processador, né, na AWS. Então, a gente tem uma gama de processadores, e aí a gente vai ter diversos cenários aqui. Então, a gente vai ter os processadores da Intel, que o pessoal já estava acostumado, né, Xeon, Skylake, enfim. Aí a gente lançou depois processadores AMD, e aí também a gente tem um processador que é o processador que a AWS desenhou, né, enfim, e eu vou falar um pouquinho mais para frente dele, que é o Graviton, tá? E trazendo aqui um exemplo, tem a Expedia, né, a empresa de viagens, né, parte de comprar bilhetes, enfim, eles tinham lá uma série de microserviços e eles estavam utilizando e eles viram que tinha, por exemplo, tinha lugares que eles não estavam utilizando bem, estava sobrando computação, enfim, eles acabaram decidindo migrar esses microserviços, né, para processadores AMD, né? Que, para quem lembra daquele início da nossa conversa, é quando tem a letrinha A, tá? Então eles mudaram para, sei lá, T3A, e aí eles perceberam que qual foi o benefício, né, dos processadores com AMD? Eles tiveram uma redução de 10%. E como a gente está falando da mesma arquitetura de processador, né, eles acabaram tendo a mesma compatibilidade, não precisaram se preocupar com nada e decidiram usar aí os processadores com AMD e tiveram essa redução de custo. Então, isso é legal também para vocês saberem de tipo, olha, eu queria fazer uma redução, pô, será que se eu colocar esse processador aqui faz sentido? Não faz? Faz. A gente tem clientes que já vêm fazendo isso, e eles tiveram esses 10% de redução no custo sem mudar nada na arquitetura. Só foi lá, trocou o tamanho da máquina, trocou o tipo da máquina, e aí você já tem esse benefício, tá? Agora, falando um pouquinho dos processadores da AWS, né, o Graviton, eles são as instâncias A1, né, que é aqui, e ele foi o primeiro processador assim, baseado em ARM no provedor, né, de nuvem. Ele foi construído aí com um processador ARM de 64 bits, Neoverse, tá? E, enfim, ele tem até 16 vCPUs, parte de rede também pode chegar até 10 gigabits,
E para a parte do EBS, né, esse acesso ao EBS que a gente vai ver mais para frente como funciona, ele tem até 3.5 gigabits. E, ele pode ter até uma redução de até 45% de custo, mas é porque se a gente pegar a relação, né, custo-processador, você vai ver que ele tem essa redução. Então, seria uma opção. E aí também trazendo um caso, que é a Nielsen, que ela é uma empresa de analytics, né? Ela analisa o que os clientes estão recebendo, acho que de propaganda, o que eles estão acessando, enfim, eles conseguem ter essas ideias. E aí eles têm uma Big Data lá gigantesca que eles precisam processar, eles processam bilhões de eventos diariamente, e aí eles migraram para as instâncias A1, né, para esses workloads, e eles também aproveitaram aí daquela redução que a gente comentou, né, de até 45%, e também dos benefícios de ter um throughput maior, de ter uma eficiência maior, né? Então, esse seria um caso legal também, e aqui é um exemplo para Big Data. Legal? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, uma pergunta. Nada por enquanto. Ok, legal. Continuar aqui. Tomar uma água. Boa. Agora a gente vai entrar um pouquinho em armazenamento. Quando a gente fala de armazenamento, a gente está falando de alguns serviços. Então, eu vou começar aqui pelo EBS, que é o Elastic Block Store, que basicamente ele é como se fosse o disco, né, que a gente está acostumado ali, o HD, né, das máquinas, enfim. E aí, como que funciona, né? Então, a gente tem esse C2 aqui, né, a nossa instância, ele vai ter uma comunicação aqui com o volume, né, o RAID, né, o root, né, ali onde está instalado o sistema operacional, por exemplo. E aí a gente pode também, por exemplo, adicionar um segundo volume e aí conectar esses volumes. E aí vamos supor outra facilidade que tem é, nossa, estou utilizando essa máquina e aí eu percebi que esse meu terceiro volume aqui, ele está precisando aumentar. Então, a gente pode aumentar, expandir, né, esse disco, enfim, tem uma série de procedimentos que você pode fazer. E aí vamos supor que depois você cria outra máquina e você fala, nossa, mas esse disco não era para estar nessa máquina, eu quero jogar para outra. Você também pode estar fazendo essa questão dos discos, né? De você estar jogando os discos para outras máquinas e depois estar utilizando de alguma outra forma, tá? Outra coisa que é legal é que você consegue gerar como se fosse uma foto ali, uma imagem ali daquele disco, né, que a gente chama de snapshot, e ele é armazenado nesse 3, que é um serviço que a gente vai ver mais para frente. Outra coisa que é legal, pessoal, é que assim, às vezes a gente vê máquinas que ela tem uma opção de ter um acesso direto ao EBS, né? Então, quando vocês tiverem máquinas que, por exemplo, precisa de muita leitura, muita escrita em disco, às vezes é legal ver se tem essa opção nessa máquina, se ela é uma máquina que consegue ter um throughput maior de escrita e leitura para discos, ou também habilitar um flagzinho, que é como se a gente criasse um caminho, um atalho ao disco para ele ter um acesso mais direto, tá? Então é importante verificar caso vocês tenham alguma máquina com essa questão. Agora falando um pouquinho dos tipos de disco, né, que a gente vai ter volumes ali com suporte, né, de SSD, que aí a gente vai ter dois tipos, que é o GP2 e o IO1, tá? Na parte de, assim, o GP2 a gente meio que recomenda ele para diversos cenários, então, nossa, desktops virtuais, aplicativos, ambiente de desenvolvimento, até aplicações, né, que não precisam de um disco tão grande assim, né, tipo, desculpa, com muito throughput. Ele é um disco que atende bem por ser SSD, enfim, tá? A gente vai ter também o IO1, que a gente fala que assim é como se fosse para aplicações de missão crítica, vamos dizer assim, porque eles precisam de IOPS, né? Eles precisam de mais que eles precisam de input output garantido, um número, enfim. E aí, qual que seria um exemplo, né, que a gente teria aqui? Bancos de dados. Então, a gente poderia ter, por exemplo, um Mongo, Cassandra, sabe, um Postgre. Enfim, a gente teria esses cenários que, normalmente, bancos de dados precisam, né, de muita escrita e leitura, e você pode tá configurando esse disco para ele tá provisionando, né, os IOPS necessários, né? E, enfim, vamos para os próximos aqui. A gente vai ter também os volumes com HD normais, né, que
a gente vai ter dois, que é o Throughput Optimizer, que é o ST1, e a gente vai ter o Code, que é o SC1, né? Então, o ST1 é como se fosse assim para questões de Big Data, que a gente precisa um throughput grande e sempre consistente, né? E aí, então, um cenário de Big Data, processamento de log, que são coisas muito pesadas, assim, vamos dizer. E o SC1, ele é meio orientado a throughput, né? Então, quando você precisa armazenar grandes volumes, né? E dados que não vão ser acessados, assim, eles são dados que são acessados não frequentemente. E aí, tipo, alguns cenários, assim, tipo, pode ser quando você está fazendo um armazenamento, né? Tipo, você quer fazer um armazenamento de baixo custo, como se fosse, sei lá, um backup da vida, alguma coisa desse tipo, você pode estar utilizando esse cara também, tá? E aí a gente tem um outro tipo de armazenamento que a gente chama são os discos efêmeros, né, o Instance Store ali. Qual que é a ideia? Eles são discos que estão atachados na máquina física, que a gente tem algumas máquinas nossas, a gente entrega essa opção. Só que qual que é a questão com ele, né? Ele não faz persistência do dado, então quando você desligar essa máquina e ele ligar em outra, esses dados são destruídos, assim, você não vai ter acesso mais a esses dados. Eles também não são replicados, ele não tem suporte a snapshot, e tem máquinas que vão entregar discos com SSD, ou vão ter máquinas que vão entregar com HDD. Aí você fala, Clay, mas para que um exemplo, assim, onde você já utilizou? Vou dar um exemplo prático. Quando eu não estava na AWS, a gente trabalhava numa empresa que a gente utilizava uma aplicação que é o Varnish para fazer cache, né? Fazer cache de web, cache de requisições, imagens, tudo. E aí a gente identificou, ele é um cara que faz em memória, só que esses discos, por eles estarem conectados quase, né, um local ali, né, com a máquina física, eles são discos de rápido acesso, e normalmente eles entregam um grande espaço de armazenamento. Então, o que a gente fez? A gente pegou máquinas com menos memória para dar uma economizada nos custos, e a gente fez um esquema que os mais quentes ele deixava em memória, e ele também utilizava o disco SSD. Então, a gente percebeu que tipo, quando ele precisava acessar um dado que estava em disco, era basicamente quase instantâneo, e ele já carregava na memória. Então, a gente pegou máquinas menores para não pagar, né, o custo ali da computação, enfim, né, do processamento, memória, e a gente aproveitou que a AWS entregava esses tipos de disco, só que o que acontece? Como era um cache, se essa máquina morrer, ok, tipo, vamos perder aquele cache, vai ter uma performance? Sim, pode ser que tenha, mas não era, por exemplo, o meu banco de dados que estava lá, e os caches que tinham ali eram basicamente de imagem, CSS, que já estava na aplicação, tá? Então a gente tinha essa é uma ideia aqui, tá? Você pode também estar utilizando para outros cenários, às vezes fazer um processamento, alguma coisa que precisa processar muito e jogar para um disco, para um ambiente temporário, vamos dizer assim, você consegue estar jogando para esse tipo de disco, tá? Ok, falando de armazenamento, então a gente vai falar um pouquinho do Amazon S3. O S3, basicamente, ele é um bucket, né? E ele faz o armazenamento a nível de objeto, né? Então, quero salvar aqui uma imagem, quero salvar um vídeo, quero salvar um arquivo, e não que nem o EBS, que a gente olha mais para uma estrutura de arquivos, né? Que a gente olha para por exemplo, uma árvore de pastas, tem um controle, enfim. Aqui a gente vai olhar sempre para o objeto em si. Ele é projetado, né? A gente vai ver que tem várias versões, mas se você pegar o standard, ele é projetado para ter 11,9 de durabilidade. O que é durabilidade, Clark? É questão de, olha, quantos por cento de chance eu tenho de perder aqui um arquivo? Então é 0,00001% que você vai ter essa chance de perder esse arquivo, tá? E você também tem um controle de acesso ali, você pode gerar ACLs, né, listas de acesso ali para liberar escrita, requisições, enfim. Você também pode configurar políticas do bucket, dando acesso, por exemplo, para algum serviço, algum cenário, enfim. E também você pode usar, por exemplo, autenticação, então gerar uma URL que aquele cliente só pode fazer o download desse arquivo nos próximos 30 minutos, depois você pode estar expirando, né, essa URL para ele não poder utilizar mais, tá?
E aí, só para a gente ver como funciona a parte de objetos no S3, então a gente tem aqui um exemplo do URL. Então, em laranja aqui, né, essa parte aqui, é o nome do bucket, né, not taken. Aí o ponto s3.amazonaws.com e o barra, e aqui tudo que é o verdinho vai ser objeto. Então você pode ter outras pastas, como se fosse pastas assim, né, exemplo. E a chave, né, que a gente fala, que seria o próprio arquivo, que aqui é o mysecret.gif, tá? Legal. Aqui a gente vai ter as opções, né? A gente tem uma série de opções de tipo de bucket de S3. A gente vai desde o mais frequente acesso até o mais infrequente. Então, a gente tem o standard, que, né, que a gente comentou, então ele vai ter dados acessados com frequência, baixa latência, e tem um custo X. E aí a gente vai ter os outros, que é, por exemplo, o S3 Standard IA, que ele tem, são para dados acessados com pouca frequência, ele tem uma duração mínima, né, daquele dado permanecer lá, tem um tamanho também, né, mínimo do objeto, enfim, ele também tem alta disponibilidade, durabilidade. E a gente vai ter os outros, que é o S3 One Zone, que ele acaba, os outros vocês podem ver que ele pode estar usando aqui mais de 3 zonas, nesse aqui ele vai colocar o seu dado em uma zona, ou seja, ele replica menos vezes, né, então ele vai ter uma durabilidade ali menor. Eles são dados com menos acesso, assim, que você não precisa ficar, tipo, recriando esse dado toda hora. Enfim, a gente vai ter o Glacier, que aí já começa a ser um armazenamento ele é muito barato, e aí isso aqui aí para você recuperar, né, às vezes você vai demorar alguns minutos e até horas para recuperar esse objeto. Então, caso você precise, aqui seria no caso, nossa, eu tenho esse série de arquivos aqui, por exemplo, histórico escolar do aluno de 1900 e bolinha. Então, você pode estar armazenando aqui no Glacier para estar pagando menos. E agora a gente também tem o Glacier Deep Archive. Esse demora horas, né, para você recuperar esse acesso. O custo dele é de 0.00099 GB, ou seja, é o mais barato possível. E, enfim, só que ele demora um pouquinho mais para recuperar. E a gente tem um serviço agora, um método novo, né, do S3, que a gente chama de Intelligent Tiering, que ele faz o quê? Ele analisa os seus objetos e ele fica mudando o objeto do tipo. Então ele fica assim, esse cara aqui não está utilizando tanto. Então eu vou jogar ele para o Infrequent Access, que eu vou pagar um pouquinho mais barato e o meu dado está lá. Aí quando ele vê que você está utilizando esse dado, ele acaba jogando para o Standard de novo e ele vai fazendo isso. Eu tenho um cliente, não é um case público, mas é um cliente que ele tem uma série de vídeos, e aí tinha vídeos lá que ele, ninguém estava acessando mais, quase, enfim, era vídeos antigos, mas ele queria deixar de uma forma que não seja que nem no Glacier, caso, putz, vou demorar uma hora para recuperar. Não, eu quero pagar mais barato, mas se meu cliente quiser utilizar, eu posso estar recuperando rapidamente ali, o cliente pode estar acessando e eu quero pagar pouco por isso. Aí ele habilitou esse 3 Intelligent Tiering, e ele teve uma redução significativa, porque os vídeos mais novos são os vídeos quentes, ali estava usando o S3 Standard, pagando um preço um pouquinho mais alto, e os vídeos que ele já não ia utilizando mais com o tempo, ele estava jogando para o Infrequent Access e pagando ali um pouco bem mais barato, enfim, ele tendo essa redução. Tá? Aí, fora isso, fora o S3 Intelligent Tiering, a gente também pode gerar a life cycle policy, né? A vida, né? Uma política de vida ali dos objetos. Então, você pode ter uma política que ele está com o dado no S3, aí vamos supor que passou 45 dias, você não quer mais esse dado no S3 standard, né? Eu quero jogar ele, por exemplo, para o Infrequent Access, que já é um dado um pouquinho mais frio, que eu já não estou utilizando. Passado um tempo, 60 dias, eu não quero mais esse dado no Infrequent Access, eu quero jogar ele para o Glacier para eu ter uma redução de custos. Então você pode estar também utilizando o Glacier ali, enfim. E depois você pode estar também até apagando esses arquivos, tá? Conforme for a necessidade. Parte de versionamento, então o Bucket S3 também tem versionamento de objetos, então aqui tem um exemplo que você salvou, aí tem a última versão. Quando você joga o novo objeto daquele mesmo, né, fazendo um upload desse mesmo objeto, ele gera uma nova versão e deixa lá o primeiro versionamento. Aí você faz a mesma questão, ele vai criar uma terceira versão ali. Enfim, você consegue tá sempre utilizando as últimas versões, mas mantendo o versionamento daqueles objetos. E aí, mas para que serve isso? Às vezes é uma exclusão acidental, ou às vezes
um deploy que foi feito, você quer voltar uma versão antiga de um arquivo, ou como se fosse uma forma de segurança, vocês podem estar utilizando ali o versionamento do bucket S3, tá? Se a gente for falar de redes agora, a gente aqui tem a plataforma global, né, de infraestrutura da AWS. Hoje a gente está com basicamente 24 regiões e com 76 zonas de disponibilidade. Falando um pouquinho do que é, né? Então as regiões são como se fossem pontos físicos. Eu vou até abrir um link aqui, ó. Para quem gosta de acompanhar a AWS, deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela certinho. Estão vendo. Legal. A gente tem aqui, por exemplo, o globo, né, que mostra todas as regiões da AWS. Então, aqui, se você quiser saber mais sobre a nossa infraestrutura global, ele mostra, por exemplo, como funciona, parte de regiões, parte de zonas de disponibilidade. Mas voltando a falar, então, a região, vou pegar aqui São Paulo. A região, então, é um ponto físico ali, né, no globo. E aí, dentro da região, a gente vai ter as zonas de disponibilidade. No caso aqui, São Paulo, a gente tem 3 zonas de disponibilidade, que essas zonas de disponibilidade, elas vão ser tipo como se fosse divisões, assim, lógicas de data center. A gente tem vários data centers que formam ali essas regiões, né? Desculpa, essa zona de disponibilidade, e aí essas zonas de disponibilidade acabam formando a região de São Paulo, por exemplo. Mas aqui, se a gente pegar, a gente tem, por exemplo, Virgínia. Canadá não, desculpa, errei. Aqui, ó, Virgínia. Virgínia chega a ter até 6 zonas de disponibilidade, tá? Legal. Então, se vocês tiverem interesse, infrastructure.aws. Aqui vai falar um pouquinho de como funciona a questão de rede. Eu também vou entrar um pouquinho em detalhe agora, mas caso vocês queiram ver mais para frente. Só voltar aqui. Beleza. A gente também vai ter 3 regiões em breve, né? Indonésia, Japão e Espanha. A gente lançou esse ano, se eu não me engano, Cape Town e Itália, se eu não me engano. Também a gente vai ter os pontos de presença, né? Os POPs, que são os pontos de presença do CloudFront, e também tem alguns outros serviços que moram, né, nesses POPs, né, nesses edge locations, né? Como o AF, Route 53, né, a partir de DNS, segurança. A gente tem mais de 205 edge locations, a gente tem 11 regional edge caches. Esse regional edge caches é como se fosse para a gente não ficar indo direto sempre no source, ou seja, na aplicação do cliente, a gente tem pontos no mapa também, que esses outros 205 pontos de presença batem antes nesse regional edge cache, para depois, caso não tenha esse cache mais quente, a gente vai no source do cliente, tá? Ou seja, no EC2, enfim. E a gente tem mais de 245 países e territórios atendidos, tá? Parte de rede, a gente tem links, né, redundantes ali de 100 gigabit. Quando a gente está falando da comunicação, por exemplo, de uma região para outra, ela é 100% criptografada, né, entre essas regiões. Legal. E também a gente pode usar a questão do VPC, né, o Virtual Private Cloud, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, em todas as regiões, exceto na China, enfim, devido de compliance e coisas de governo, tá bom? Falando de Virtual Private Cloud, basicamente ele é como se a gente pudesse provisionar ali um ambiente isolado em nuvem, né, na rede. Então a gente tem segmentações de rede, subnet, enfim, eu vou mostrar mais para frente um exemplo. Ele também engloba questões de Elastic IP, né, parte de IP, acesso, security groups, né, grupos de segurança, regras de acesso, NatGate, que a gente vai ver mais para frente o que serve. Ele também consegue ver a monitoração, fazer um log ali do que está passando de pacotes ali, né? Você consegue habilitar essa opção para fazer um troubleshoot, enfim, alguma monitoria. E ele também tem a questão dos VPCs endpoints, que é quando você quer fazer uma conectividade privada com alguns serviços da AWS, que nem o Amazon S3 e o DynamoDB, só que em vez de você ir pela internet, você pode ir por dentro, assim, né? Então é uma conectividade privada e segura diretamente com o serviço. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui a gente tem um exemplo de arquitetura. Então a gente vai ter a região, que está azul em volta, a gente tem o VPC criado e 2 zonas de disponibilidade. Dentro dessas zonas de disponibilidade, a gente tem 3 subnets. A gente tem a pública, a gente tem a privada e a gente tem uma de VPN somente. Aqui são os serviços que moram, né, fora do seu VPC, né, mas moram na região. E a gente vai ver para que servem esses carinhas aqui. Aqui é a internet e aqui é o ambiente on-premise.
Então, o primeiro cenário é, a gente tem uma máquina que está na rede pública, então ele vai se comunicar com o Internet Gateway, e o Internet Gateway vai permitir esse acesso com a internet. A gente tem um outro exemplo, que é quando uma máquina está na subnet privada, então ela não tem um IP público diretamente acessível de fora da internet, né? Mas ela precisa acessar a internet, sei lá, para baixar, fazer uma atualização, chamar alguma aplicação. Então a gente vai ter um serviço que é o NAT Gateway, que ele sim fica ali na subnet pública, e aí tem uma rota aqui, né, que fala que tudo que for para a internet da privada, você joga para o NAT Gateway, o NAT Gateway se comunica com o Internet Gateway, e a Internet Gateway acaba indo para a internet. A gente vai ter outra opção, que é como se fosse um banco de dados, e aí aqui é um exemplo de VPN, então a gente vai ter o VPN Gateway, que ele vai estar se comunicando com o premise, liberando acesso só, por exemplo, para essa subnet. Então, quando você quer fazer uma conexão privada, segura, criptografada, tá? E a gente vai ter o VPC Endpoint. Então, a gente tem uma aplicação aqui privada, na subnet privada. Se caso não tivesse esse VPC Endpoint, esse serviço teria que ter acesso à internet via NatGateway, por exemplo, para ir para o NatGateway, para ir para fora, para ter acesso aos serviços que estão morando aqui na região, por exemplo, né? Mas com o VPC Endpoint, essa máquina consegue ir diretamente por dentro aqui da rede do VPC e se comunicar ao serviço do S3 e o DynamoDB. E aqui a gente tem um load balancer, por exemplo, que poderia estar comunicando com essas máquinas, né, com as máquinas web aqui em diferentes zonas de disponibilidade. Aí a gente tem um exemplo aqui que é como se a gente precisasse fazer comunicação entre duas regiões ou dois VPCs diferentes. A gente tem um serviço que é o Transit Gateway, ou pode ser VPC Peer, enfim. No caso do Transit Gateway aqui, que a gente tem uma outra série de funcionalidades e benefícios de utilizar, que é o responsável de comunicar essa comunicação, né, dessa subnet, desse VPC nessa região com outra. Quando você tem diversas VPNs, enfim, você consegue estar configurando como se fosse um ponto único de acesso. Tem uma infinidade ali de benefícios utilizando o Transit Gateway. Legal. Aqui a gente vai ter o Elastic Load Balancer, né? Então a ideia dele é você estar recebendo o acesso de fora e ele vai estar compartilhando aqui os dados. Então, se vocês forem ver, né, a bolinha chega, ele tem diversas máquinas, ele está balanceando essas máquinas, né? Balanceando essa carga entre diversos servidores. A gente vai ter três tipos, né? O Classic Load Balancer, a gente tem o Application Load Balancer e o Network Load Balancer. Cada um vai ter a sua funcionalidade, mas basicamente a ideia deles é balancear a carga, seja desde no nível de aplicação até no nível de rede, ou fazer regras, por exemplo, quando for barra path joga para esses servidores, quando for barra path1 joga para esse outro grupo de servidores, que é o caso do application. No caso do network, você consegue ter um throughput de rede, você consegue ter algumas configurações, enfim, tem uma infinidade de benefícios também usando o Application Load Balancer. E linkando o Application Load Balancer com o EC2, a gente tem uma possibilidade de aumentar as máquinas conforme a demanda. E aí ele consegue se integrar ali, né, com outro serviço, que é o Autoscale Group, né, que você consegue pegar métricas do Load Balancer ou métricas da EC2, e aí fala assim, olha, quando a minha latência estiver muito alta, acima de 30 segundos, fala para o Autoscaling subir uma máquina. E aí ele acaba indo lá e criando essas máquinas conforme a demanda. Ou, caso a latência esteja mais baixa, você pode também estar removendo essas máquinas conforme a necessidade, com isso reduzindo. Lembra daquele gráfico que a gente viu? Que tinha tipo, olha, começa com reserva, depois eu tenho on-demand, aí as máquinas vão aumentando e diminuindo conforme a necessidade. Então, é um conjunto aqui do autoscaling com o load balancer para a gente conseguir estar utilizando ali e, enfim, aumentar a carga e diminuir a carga. Tá? Você também consegue fazer SSL offload, né? Você consegue, por exemplo, configurar o SSL no balancer e aí a sua aplicação fala na porta 80. É legal. O recomendado é que você tenha criptografia de fim a fim, mas caso você não queira ter, né, esse processamento a mais da parte de criptografia, você pode estar deixando para o balancer fazer e essas aplicações não precisam ter configurado. Ela pode falar na porta 80, por exemplo. Você consegue lidar, né, com mudanças rápidas do tráfego, como eu já falei, de aumentar, diminuir, e você consegue distribuir a carga ali em diferentes zonas de disponibilidade. Tá? Parte de segurança,
a gente vai ter o IAM, né? Ele é baseado, ele é dividido em duas partes, que é basicamente a autorização. Então, ele valida as identidades, verifica se você consegue você tem acesso, se você pode acessar, credenciais, qual é o seu nível de acesso, e também para manter ali, né, a auditoria, você consegue verificar quem utilizou, se trocou senha, o que está fazendo, enfim. E a ideia dele é você ter esse controle de acesso aos serviços, APIs, contas. E como que ele funciona, né? Qual que seria ali a ideia dele, né? Você consegue gerenciar o acesso dos usuários, então as contas mesmo, né? O usuário que vai interagir ali com a console da AWS, criar máquina, desligar a máquina. Você consegue também gerenciar, por exemplo, a aplicação. Essa aplicação ela vai ter qual recurso, né? Qual funcionalidade, enfim, você consegue estar permitindo. Outra coisa é que você consegue também fazer uma autenticação, assim, usando aplicativo de terceiro, fazer uma integração com a AD, para você conseguir ter acesso ali, utilizando outros métodos de conexão, tá? De conexão de autenticação, perdão. E aí, como que ele funciona? Então, a gente tem as políticas do IAM, né? E aí a gente vai ter a política assinada a um usuário, então esse usuário pode somente criar EC2. Aí a gente vai ter essa política assinada a um grupo, então você pode ter um grupo de usuários essa política está associada ali, e aí você coloca esses usuários dentro. É melhor nesse caso, né, para você conseguir estar gerenciando. Pode ser também grupos de AD, né, caso você tenha uma federação, alguma coisa desse tipo, você consegue ele pertence a esse grupo, ele tem esses acessos. E a gente também tem a opção das roles. Aí as roles a gente vai utilizar, por exemplo, em ambientes que nem na minha aplicação, porque o ideal não é a gente colocar credenciais, né? Quando você gera uma credencial de um usuário, tem a credencial lá, usuário e senha da API, né? Para essa aplicação conseguir chamar as APIs da AWS, fazer alguma configuração, enfim. Só que quando a gente está falando de aplicações EC2, Lambda, containers ou outros serviços, tem uma opção de roles, que é o quê? É como se a gente entregasse uma configuração, uma credencial, que quando aquela aplicação precisar, ele bate num serviço que chama STS, e aí esse STS ele gera uma credencial temporária. Então a gente consegue sempre estar garantindo ali uma segurança maior, caso a aplicação, enfim, caso você precise trocar essas credenciais, esses acessos, você não precisa mudar praticamente nada na sua aplicação, você só precisa mudar na role, na política, então você consegue ter um acesso mais fácil e um controle mais fácil de segurança, tá? Outra questão é que alguns clientes às vezes usam as credenciais dentro do código, e isso não é o ideal, né? A gente recomenda as roles, porque você não precisa fazer um commit no GitHub com a sua credencial, que isso é super preocupante. A gente não recomenda fazer isso. O ideal aqui seria utilizar as roles para aplicação. Tá? E aqui a gente tem um portfólio de segurança gigantesco também. A parte de identidade, então a gente vai ter parte do Secrets Manager para você gerenciar credenciais, Single Sign-On para você conseguir via AD, depois conseguir gerenciar várias contas. Parte de investigação, a gente tem o CloudTrail, que vai logar todas as chamadas de API, o config para identificar se as aplicações, por exemplo, mudaram o estado dela, trocaram o tamanho da máquina. Na parte de infraestrutura de segurança, a gente tem o System Manager para conseguir desde acessar aquela máquina, como também, por exemplo, conseguir, por exemplo, como é que fala? A verificação de patches, você consegue fazer atualizações. A gente tem também o próprio VPC para fazer uma rede privada ali, né, para vocês. Parte de proteção de dados, a gente tem o KMS para fazer criptografia, Mace para identificar se dados que estão no S3 são sensíveis, eles estão sendo expostos, certificados também. E parte de incidente de resposta, o config rules, né, que é as regras do config, junto com o Lambda você consegue desde impedir a criação porque não está seguindo algum padrão, ou consegue te alertar, enfim, gerar um gráfico de falando, olha, você não está compliance com essas regras aqui, tá? Indo para o nosso último cenário, que é a partir do banco de dados, a gente vai ter o RDS, né, o nosso banco de dados relacional, gerenciado, e aí a gente vai ter
uma série ali de sabores, né? Desde o Aurora, que é o nosso banco de dados, né? Que a gente desenvolveu o Cloud Native, até MySQL, Postgres, MariaDB, SQL Server e Oracle. E ele te ajuda, né? A facilidade de administrar, porque você não precisa se preocupar com toda a implementação do SEO por baixo, depois a instalação no banco, né? Ele já te entrega ali um serviço pronto, né? Gerenciado. E aí isso também parte de atualizações de patch. É lógico que vocês, clientes, precisam configurar as janelas de manutenção, mas caso as janelas de manutenção estejam habilitadas, a gente consegue fazer atualizações de patch, segurança, enfim. Também escalabilidade, a gente consegue entregar, por exemplo, redundância. Se você pegar, por exemplo, o Amazon Aurora, que tem um serviço de serverless, por exemplo, né, ele vai aumentar a capacidade e quantidade ali, né, de processamento do banco conforme chegam as demandas. Então, você também é disponível e durável, né, ele tem replicação automática, caso vocês queiram, para multi-AZ. Você consegue também criar políticas de backup, snapshot, failover, tá? E parte de seguro e compatível, você consegue também ter criptografia, que é questão de autenticação. Tem uma questão que não tem aqui, mas você também consegue ter a monitoria, que ele já te entrega gráficos. Tem um cara que chama Performance Insights, você consegue ver quais são as consultas que está vindo dentro do banco, mais utilizadas, quantas vezes ela foi chamada, qual que é o impacto que ela está tendo dentro do banco. Tá? E aí, falando das engines, a gente vai ter 3 engines. A gente vai ter a parte comercial, né, parte de licença, né, vamos dizer assim, que é a Oracle e o SQL Server. A parte de código aberto, a gente vai ter o MariaDB, Postgres, MySQL. E esses dois caras, eles vão usar uma engine de storage, né, de armazenamento, que é o EBS, que a gente conversou mais para trás. E aí tem o Aurora, que ele é Cloud Native, a AWS acabou desenvolvendo, e ele tem um sistema de armazenamento dele que se beneficia do que tem de melhor na cloud. E, enfim, esse é o motivo que ele consegue fazer essas escalabilidades, tipo serverless, enfim. E trazendo um caso de sucesso aqui também, a gente tem a Quer Educação, que eles têm um sistema lá, por exemplo, que chama o Quero Bolsa, né? Então eles juntam os alunos que estão querendo estudar e as faculdades que estão oferecendo ali, né, essa oportunidade. Então eles conectam ali os estudantes a mais de 6 mil instituições de ensino. E qual que foi o benefício ali, né, quando eles migraram para o RDS? É porque eles falaram que da estabilidade que teve no serviço, na aplicação, devido, enfim, a uma série de fatores. E outra questão que eles falam também é que quando a gente tem o banco de dados, algumas manutenções, algumas janelas acabam sendo controladas por nós, né, os seres humanos, e a gente é suscetível a falhas. Então, acaba que quando você tem um processo gerenciado automatizado, você tira essa responsabilidade desses processos que podem ser críticos e deixa ali o seu time, né, o seu DBA, deixa ali os seus desenvolvedores, arquitetos de sistema, aplicação, enfim, olhando com foco no negócio, né, na aplicação, qual que vai ser a próxima feature, o que a gente vai lançar, o que a gente está precisando, o que o cliente quer ouvir, o que o cliente está precisando. Então você acaba tendo essa estabilidade e um foco maior no negócio, né, deixando para serviços gerenciados que a AWS cuide, enfim. É lógico que tem uma responsabilidade compartilhada sempre, né? A gente olha para um lado e os clientes têm que tomar outras ações, olhar para outros lados, mas é uma forma de a gente conseguir estar ajudando. Outra coisa que que eles comentam aqui é que eles utilizaram saving plans para ter essa redução de custos e também eles tiveram um contrato de desconto por volume, né? Eles usam bastante CloudFront, que é a CDN nossa aqui, né? A CDN, para quem não conhece, Content Delivery Network, é como se fosse uma camada de cache ali, né? Como se fosse para você, seu dado está mais quente e mais próximo do seu cliente, tá? Pessoal, deixa eu ver se tem algumas perguntas. Deixa eu ver no sistema aqui. Tá, tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Tá, tem uma primeira pergunta aqui que é: se eu tenho uma instância reservada, porém preciso de uma instância melhor, consigo migrar na instância reservada? Aqui tem 2 poréns, tá? O primeiro porém é assim: se você estiver usando máquinas Linux, que não tem licenciamento, enfim, dependendo, se você estiver usando a mesma família, né, só muda o tamanho,
que acontece? A AWS ela tenta otimizar, porque a reserva de máquinas ela não é uma reserva da máquina em si, ela é uma reserva de horas. Então você tem horas daquele tamanho de máquina. Então o que significa? Se você reserva uma máquina do tamanho X large, significa que a gente pode tentar bater o preço, né? Enfim, depois, se você estiver usando uma 2x large, porque vai ser tipo metade, né? Então a gente vai pegar metade dessa máquina e tentar bater, ou você pode ter para baixo também, que são duas máquinas medium, por exemplo, tá? Se a gente large e medium. Só que isso só funciona para máquinas da mesma família e do mesmo tipo de sistema operacional. Se for máquinas que têm licenciamento, por exemplo, SUSE, Red Hat, Windows, essa regra acaba às vezes não funcionando devido ao licenciamento, que muda um pouquinho, tá? Mas também tem uma opção que é a reserva conversível. Aí nela você consegue até trocar às vezes de família. A única diferença é que você, dependendo da família que você trocar, você pode ter que pagar um pouquinho a mais ou acabar, enfim, não utilizando tudo da reserva que você fez, tá? Deixa eu ver, estou tendo certeza. Tá, tem aqui. Estou montando uma startup e quero utilizar a AWS. Qual o programa que vocês me recomendam para aprender sobre os serviços básicos? A AWS Educate é indicado? Então, no caso da AWS Educate, tem que ver porque assim tem uma série de regras para entrar, né, nesses programas, né, tipo Educate ou Academy. E normalmente, às vezes, tem que ser uma instituição, tem que ter alunos, enfim, tem que ter um registro. Particularmente, eu posso depois tá passando um e-mail, alguma coisa, depois eu falo com o pessoal para tentar pegar seu contato e te enviar. Mas para aprender os serviços básicos, o que eu acredito primeiro, a gente tem uma série de webinars aqui na AWS que a gente está sempre voltando a falar dos serviços, core. A gente também tem uma série de treinamentos, né, oficiais da própria AWS. E também a gente tem, por exemplo, a documentação, a gente tem canais no YouTube que pode estar te mostrando ali como os clientes estão utilizando, mostrando demos, mostrando, enfim. E quanto a você estar montando uma startup, também pode ser que quando você comece esse projeto com a gente, né, tem um arquiteto, que no caso sou eu, e, não sei se para o setor que você vai atender com essa startup, mas pode ser que nesse caso o arquiteto pode te ajudando também, enfim, a tirar essas dúvidas, e aí pode estar te ajudando com a arquitetura, enfim. Caso a sua instituição ou a sua empresa consiga entrar nesses projetos tipo o Educate, é bem legal, porque o Educate ele tem uma série de treinamentos, desde Machine Learning, IoT, se eu não me engano, até coisas assim como os serviços core da AWS. E aí tem um outro projeto, um outro programa nosso, que é o Academy, que esse é para instituições de ensino mesmo, que aí esse daí é o mesmo treinamento oficial das certificações, os professores podem estar implementando dentro das instituições, durante as aulas, enfim. Tá. Então, a pergunta aqui, tipo, qual a distância de cada Z aqui no Brasil? Olha, a gente não tem esse número, mas o que eu posso te falar é que elas são perto o suficiente para não ter uma latência, né, alta, e elas são distantes o suficiente para caso aconteça um problema naquela região ali, naquele posição geográfica daquela AZ, que ela não tenha esse problema. Então, basicamente, ela é perto o suficiente para não ter latência e longe para caso aconteça um desastre natural, não afete todas as zonas de disponibilidade. Tá. Pessoal, uma outra coisa, uma coisa que é muito importante para a gente aqui na AWS é o feedback, né? Boa parte do que a gente faz de serviços, enfim, mais de 90% do que a gente faz aqui é baseado no feedback dos clientes. Então, eu peço, por favor, que vocês acessem esse link ou esse QR Code e falem um pouquinho do que vocês acharam, se vocês gostaram. É muito importante para a AWS e para mim, como apresentadora, né? Trazendo essa sessão para vocês também, saber o que eu posso melhorar, enfim, podem ser sinceros lá. Deixa eu ver uma outra coisa de perguntas aqui. Tá. Vocês têm um documento com passo a passo para quem quer migrar seus servidores para a nuvem? Há um checklist das informações que o futuro cliente precisa levantar
para formar o preço do serviço? Tá. Aqui a gente tem uma série de coisas, né? O Jairo aqui perguntou. A gente tem alguns white papers, alguns documentos falando sobre o processo de migração, falando como funciona, melhores práticas, checklist. Mas já dando uma resposta para você, basicamente, assim, quando a gente está falando do preço, a gente precisa entender qual é a utilização dessa máquina, né? Então, a gente tem que identificar qual que é a utilização de CPU, memória. Se o cliente já tiver, por exemplo, essas métricas, ajuda bastante para a gente até saber quantos processadores vai utilizar, qual questão a gente vai precisar. E aí, depois disso, a gente tem um outro serviço aqui, que é o calculator.aws. E aqui ele vai te ajudar, Jairo, a entender os preços. Então, eu posso vir aqui criar uma estimativa, por exemplo, de EC2. E aí eu consigo ver aqui, por exemplo, vou pegar uma máquina em São Paulo, do tipo Linux, e eu quero, por exemplo, uma vCPU e 3 GB de memória. Aí ele me recomenda que a máquina mais próxima e mais barata que tem vai ser essa daqui. Aí eu venho aqui, falo que é uma máquina, eu vou falar que é o preço on demand, armazenamento em disco vai ser 30 GB. Então ele me mostra que mensalmente essa máquina, para mim, vai custar $44. Isso já ajuda já com o preço também do EBS. Então, no total, R$ 49,86, por exemplo. Aí você consegue também fazer algumas outras estimativas por hora. Eu quero ver com saving plans, por exemplo, de 1 ano. Vai baixar para 34. Então, você consegue ter essa ideia, né, de custos, tá? Deixa eu ver a pergunta. Mas depois eu posso tentar ver se a gente consegue seu contato e mandar algum documento, enfim, de imigração, alguma coisa desse tipo. Acho que a gente consegue depois mandar um e-mail para todo mundo que estava aqui no webinar. Legal. Deixa eu só ver outra questão. Tá. Gian perguntou sobre certificações da AWS. Super posso, cara. É bem legal você saber. Vamos pegar isso aqui. AWS Certification. Para mostrar aqui a carinha do site. A gente tem aqui, né, um site só falando sobre as certificações, mas o que eu queria mostrar é isso aqui para vocês. Ó. Então, a gente tem todas essas certificações. Então, trazendo um pouquinho do que a gente poderia fazer aqui, tá? Então, a gente vai ter desde a primeira certificação ali, né, que é quando você está começando, já estão 6 meses de utilização, que a gente chama de fundação, que é o Cloud Practitioner. Então, é como se fosse ali já um começo, né, a fundação mesmo, vai falar um pouco de custos, um pouco dos core services do que a gente conversou hoje aqui. Depois a gente vai ter um nível associate, que a gente vai ter 3 tipos, então a gente vai ter parte de desenvolvedor, que já vai entrar, por exemplo, um pouquinho na chamada de API, tipo, como que você integra, como que esse JSON que veio de resposta, como que seria uma arquitetura para esse cenário, autenticação. Então, como se fosse o desenvolvedor ali que está utilizando a AWS para montar aquela arquitetura, aquela aplicação. A gente vai ter um outro que a gente chama de SysOps, então vai ser para aquela pessoa responsável pela operação, né? Então, por exemplo, fazer a manutenção, parte de segurança, também se preocupar com os acessos, na infraestrutura, na arquitetura, não da aplicação em si, mas da arquitetura de contas, uma chamada de API para fazer, por exemplo, vamos supor, como que você interage com os serviços da AWS sem usar a console, usando a CLI, né, que a gente fala, a CLI, né? E a gente vai ter o de arquiteto, que aí ele já vai ser mais olhando assim, tipo uma visão de negócios e mais genérica, vamos dizer assim, ele vai olhar um pouquinho para tudo, né? E aí ele vai olhar também para um cenário que a gente sempre olha, e é muito importante vocês saberem, que é o Well Architected, né? Que a gente tem um white paper, tem um framework, que são 5 pilares, e aí ele vai falar sobre segurança, performance, excelência operacional, segurança, já falei, custos, e também, deixa eu ver, falta um, e confiabilidade, tá? Legal. E aí ele vai olhar esses cenários, né, de negócio para esses lados, assim, né? E aí você vai ter que sempre ver qual é a melhor opção ali para cada cenário e desafio que a prova está te dando. Então seria como se fosse ali olhando negócios e técnico ao mesmo tempo. Depois a gente vai ter o nível professional, que aí vai ter a parte de DevOps, que aí a gente já vai olhar automação, chamadas de API para automação, serviços como, por exemplo, OpsWorks,
que já vai tipo, fazer instalação de software, chamadas de API, por exemplo, quando o autoscaling sobe, existem uns tipos de trigger, né, que ele faz durante o autoscaling vai subindo, enfim, você consegue estar interagindo com isso. Enfim, já é um nível mais assim, tipo, eu quero conseguir a excelência operacional, que tudo esteja automatizado, que tudo esteja sendo bem programado, assim, né? Tipo, então você consegue estar fazendo essa prova. Depois a gente vai ter a de professional, de arquiteto também, que aí nesse caso ela já é um pouco mais profunda e as questões são maiores. Enfim, ela já vai entrar com mais serviços também. E depois a gente vai ter o nível de specialty, que a gente vai ter a parte de redes, que aí vai cair desde BGP até os serviços de rede, enfim. A gente vai ter a parte de Big Data, a gente vai ter a parte de segurança, a gente vai ter o de Machine Learning e a gente também tem uma de Alexa, né? Para você construir skills da Alexa, integrar com serviços da AWS. Então, assim, acho que basicamente essas são as certificações. Todos esses aqui a gente tem cursos oficiais. Esses daqui, se eu não me engano, um ou outro já deve ter, mas tem livros já, tem conteúdos que pode estar ajudando vocês também a estudar, tá? Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Douglas, que é se existe algum Autobot próprio da AWS, alguma parceria ou informação para criar um. Quando você fala Autobot, eu não sei se você está aí, Douglas, você fala, por exemplo, para fazer um chatbot, assim, para eu conseguir estar interagindo. Se for um chatbot, o que acontece? A gente tem um serviço que chama Alex, e aí você consegue ele estar interagindo. E aí você consegue, por exemplo, estar vendo quais são as intentes do cliente, né? O que o cliente está querendo falar com isso, e depois você processar essas informações e chamar um Lambda, que chama um serviço. Então, assim, não tem algo tão autobot, assim, né? Tipo, pode ser que, enfim, para frente a gente possa lançar alguma coisa, mas sim, quando você está usando esses serviços, você tem que fazer uma série de configurações, assim, tem que ter você tem que ter, porque assim, não dá para ser um Autobot porque a gente não sabe qual é a sua necessidade, sabe? E quando a gente está montando uma aplicação que é um chatbot, você tem que se preocupar como que o cliente quer ser tratado, como que você vai interagir com esse cliente. Então, assim, você tem que ter uma série de preocupações que, se fosse algo tão automático, às vezes ficaria meio frio. E quando a gente está lidando com assistente virtual, alguma coisa do tipo, a gente quer que seja algo mais próximo, quer que seja próximo de uma conversa. Quando a gente está conversando, que nem aqui, eu estou falando com vocês, está um monólogo, mas se a gente estivesse numa conversa, um bate-papo de bar, assim, a gente não consegue ter um padrão. É mais, vamos dizer assim, não existe um fluxo, né? A gente tem que se preocupar, tem que ter uma interação de, tipo, chamar aquela pessoa pelo nome, sabe? Alguma coisa desse tipo, entender que, olha, ontem você não falou comigo, mas estou aqui. Então, assim, você tem que ter essa preocupação e tem que ter algumas configurações. O que a gente vai ter por exemplo, um serviço que ajuda a você não precisar, por exemplo, entender tanto de machine learning, nossa, deixa eu entender aqui que é o UNL, né? Understand Natural Language, né? Que é tipo, como a machine learning entende o que aquele cliente está pedindo, e aí você pegar pequenos pontos da conversa e entender que quando ele fala assim, eu quero um pão, o é o número, a quantidade, e o pão é a necessidade. Então você não precisa fazer isso. Mas você precisa mostrar para ele o que o seu cliente vai querer saber. E aí com isso você consegue programar, enfim, criar um serviço. Quanto à parceria, sim, a gente tem alguns parceiros, Douglas, que estão fazendo esse tipo de trabalho. Aí, nesse caso, o que eu peço manda um e-mail, não sei se você já mandou, acho que a gente deve ter aqui também, mas para a gente entrar em contato e aí tratar o seu caso, enfim, com a sua necessidade. Isso não só para você, Douglas, mas caso outros clientes que estão aqui na nossa conversa tenham essa necessidade, a gente pode estar conversando sobre projetos, enfim, tá? Deixa eu ver só mais uma aqui. Tá, quando você precisa conversar com algum representante da área de instituições de ensino, existem alguns cenários, formas de você estar conseguindo falar com a gente. Quando você não tem contato de ninguém, existe um número, tem um lugar que você consegue mandar um e-mail, e aí tem um time lá que atende e passa a demanda para os times responsáveis.
Ou tem que nem no caso aqui, que você está falando comigo, eu sou uma pessoa do time, né, de educação, e eu posso estar te conectando. Ou também, durante os webinários, você pode estar perguntando, enfim. Eu vou até passar aqui, ó. Aqui, pessoal, tem o meu e-mail. Para quem quiser, ó, meu nome é Claico Oliveira e o meu e-mail é claico@amazon.com. Para quem tenha alguma dúvida, ou queira entrar em contato, me falar de algum projeto, principalmente se for da instituição de ensino, que é o meu foco aqui dentro da AWS, ficaria muito feliz de ajudar. Segue meu e-mail, tá? Deixa eu ver. Pergunta do Sandro, tá. Como fazer para ser um representante da AWS para cursos? Quais os requisitos? Sandro, particularmente eu não sei. Essa resposta eu vou ficar te devendo agora, porque o que acontece? Tem um time de training que eles são responsáveis por essa questão de treinamentos oficiais, enfim. Eu não sei te falar como que está essa questão, por eu não acompanhar tanto. Mas o que eu posso fazer assim é envie o seu e-mail ou me manda um e-mail, está na tela aí o meu e-mail, perguntando e eu tento te conectar com as pessoas responsáveis, tá? Vamos para o próximo. Sobre custo. Para utilizar os serviços, no caso, criar a conta gratuito por um ano. Ok, tá. Fábio, isso foi bem legal. Eu vou até abrir aqui um outro link aqui, ó, só para a gente ver uma questão. O Fábio comentou do free tier, né? A AWS, para quem não sabe, quando você cria uma conta, durante os primeiros 12 meses, você tem alguns serviços grátis durante esse período, só que tem, assim, quando a gente fala grátis, pessoal, a gente tem que olhar muito bem essa tabela aqui. Então, por exemplo, em EC2, você vai ter 750 horas de EC2. Isso equivale a uma máquina T2 micro, tá vendo? Tem que ser a máquina desse tamanho e só uma, porque se ela ficar ligada o tempo todo, uma máquina T2 micro durante o mês, não só uma máquina T2 micro, mas qualquer máquina ligada, a média de horas por mês é de 750 horas. Então, é importante lembrar que tem que ser uma T2 micro de 700, e uma só ligada o dia inteiro. Ou 750 ligada em uma hora, por exemplo. É um exemplo. Só que por mês, tá? Então, passou um mês, ela acaba zerando. Então, S3, a gente vai ter 5 gigas. Tem alguns aqui que é sempre gratuito. Por exemplo, ó, DynamoDB. Se você fizer um armazenamento de 25 GB, beleza, legal, sempre gratuito. Passando disso, ou passando alguns cenários, você acaba sendo cobrado. Lambda, então se você primeiro 1 milhão de chamadas também é gratuito por mês. Depois disso, você acaba pagando. Então, assim, tem uma infinidade de serviços. Aí, como que funciona? Vai lá, cria sua conta. Para criar uma conta na AWS é facinho. Tem até aqui um link, criar uma conta. Ele vai pedir alguns dados, vai pedir o cartão de crédito. E aí você já começa a utilizar e você já tem ali o free tier. Aí você fala, pô, Clark, mas eu vou usar algumas coisas que você cobrado, eu não queria ter uma surpresa assim, de ser cobrado muito, né? O que você pode fazer? Você pode ir, então, um serviço nosso que é o CloudWatch, para questões de log, monitoração, métricas. Você consegue criar uma regra falando assim, ó, quando eu atingir, sei lá, $5 de custo, me manda um e-mail, por exemplo, junto com outro serviço. Aí o que é legal disso? Que aí você consegue ir lá e desligar os serviços e você não é cobrado a mais por isso, tá? Então, isso é importante para vocês saberem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver a hora aqui. Tá. Bom, pessoal, não tem mais perguntas, eu acho, aqui. Deixa eu ver. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Meu nome é Claik, como eu falei. Precisar, tem meu e-mail. Também, se for possível, respondam lá a pesquisa para a gente aqui, né, da apresentação, até para a gente melhorar, enfim. Acho que é isso. Deixa eu ver só com um time aqui comigo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Nath, tem alguma coisa que eu preciso falar mais? É isso? A gente passa alguma informação depois por e-mail, né? Ou a apresentação, enfim, vai estar disponível também, né? Acho que é isso.
Beleza. Pessoal, então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Um ótimo dia, né? A gente já está aqui perto da hora do almoço. E um ótimo final de semana. E fiquem à vontade de falar com a gente. A AWS está aqui para ajudar. Fora a apresentação, a gente vai mandar até terça, as meninas estão comentando aqui, e a gente vai mandar a gravação também. Então, para quem quiser rever alguma coisa, algum assunto, a gente vai estar aqui mandando os slides e a apresentação gravada, tá? Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia e fico à disposição. Meu e-mail, pôr de novo aqui o e-mail na tela. Caso precisem, podem me conectar, enfim, em redes sociais, alguma coisa desse tipo. Enfim, estou à disposição. Abraço, até mais.